Você possui um obstáculo gigantesco quando a gente fala de crescimento nas redes sociais, no Instagram, precisamente. E você vai precisar transpor se é isso que você quer, né? Se você quer crescimento, se você quer mais seguidores, mais alcance, mais visibilidade. Às vezes você não quer, mas a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Primeiro, se você não me conhece, eu me chamo Cecily e você está no Junho Todo Dia, ou seja, vai ter vídeo todo dia. E o vídeo de hoje vai ser também um tranquilo, um bate-papo também, porque, né, nós estamos no fim de semana. Ontem já foi bem estilo podcast, hoje também vai ser mais ou menos assim. Mas enfim, todo dia no mês de junho vai ter vídeo, então já clica no like para você não se esquecer, que às vezes a gente se empolga, vai ouvindo a pessoa falar e a gente gosta, às vezes a gente anota quando é algum tutorial, algum aprendizado muito grande, senão a gente esquece, mas a gente também não coloca no like. Então já aproveita, clica em curtir para você não se esquecer, tá? Mas vamos conversar agora sobre o vídeo. Talvez você não saiba, mas tudo que eu ensino hoje eu apliquei. Opa, quase caiu o microfone. Tudo que eu ensino hoje, eu apliquei no meu perfil de cartonagem. Então, eu não ensino somente o que eu estudei, eu ensino o que eu estudei, o que eu testei, o que eu apliquei, o que eu validei, tá. Então, assim, existe realmente um porquê eu estar ensinando desse jeito e o que eu estou ensinando. No meu perfil de cartonagem, que hoje, gente, eu já não faço, outra pessoa que faz, cartonagem para mim, eu nem fico mais no perfil de cartonagem, aquele perfil já está totalmente parado, são somente clientes antigos e recorrentes, que aí eu não cortei relação com eles, mas outra pessoa que faz cartonagem para mim. Mas, para você entender que esse perfil, ele é pequeno, sempre foi pequeno. Ele cresceu ainda um pouco, agora acho que ele está com um pouco mais de 600, porque muitas pessoas do Cecily.assis, foram para lá por curiosidade, para se inspirar ou algo do tipo. Mas ele mesmo sempre foi pequeno e isso nunca me impediu de vender. Na verdade, é exatamente por isso que eu ensino do jeito que eu ensino, porque eu sei que você não precisa de muitos seguidores para vender. Eu sei porque eu vivi isso, não é achismo, não é uma dica, não é uma análise, é algo real que aconteceu e eu sei que funciona. O tamanho do perfil nunca foi problema para venda. Porém, no meu perfil atual, onde eu ensino, eu cresci muito e eu cresci rápido. Hoje a gente está com 32,9 mil seguidores no Instagram. E ele cresceu muito rápido. E às vezes vem uma mensagem ou outra perguntando o que eu fiz, como é que eu cresci tão rápido. No meu curso de criação de conteúdo, se você não sabe, eu tenho um curso onde eu ensino criação de conteúdo com base na sua essência, como você faz isso de uma forma bem leve, baseada em fundamento, para você conseguir construir de forma independente o seu próprio caminho. Lá tem uma estratégia que eu ensino, que foi o que eu fiz para crescer. Então tem todo um porquê. Existe uma técnica de fato que até hoje eu uso para poder crescer. Então, quando eu quero mais seguidores, eu uso essa estratégia. Então, se você quiser, tem mais interesse e quer criar conteúdo dessa maneira, aqui na descrição vai ter o link para o curso. Mas há uma coisa muito importante que eu preciso mencionar. Esse perfil que cresceu muito rápido é um perfil de ensino. Muitas pessoas ignoram ou acham que isso não é tão importante assim. Não entende a relevância do tipo de perfil que eu estou falando. Um perfil de produto não vai crescer, não vai crescer e eu vou explicar melhor sobre isso. E um perfil de ensino, de serviço, de entretenimento é muito mais fácil crescer, é muito mais fácil ter alcance, muito mais fácil ter seguidores. Eu não sei se você já viu uma ilustração sobre meritocracia. Normalmente, assim, são as pessoas no mesmo ponto de largada, e aí, por exemplo, no caso de homens e mulheres, todo mundo inicia junto, só que as mulheres vão ter mais obstáculos. No caso ali, entra muita coisa de doméstico, tá? Então entra lavar roupa, cuidar de filho, enfim. E aí mostra que apesar de todo mundo estar no mesmo lugar, começar do mesmo jeito, no meio do trajeto, nesse processo, algumas pessoas vão ter mais dificuldades do que outras. Aqui eu não vou me aprofundar, tá? Porque entra muito mais coisa. Entra a questão de gênero, questão racial, social, econômica, até orientação sexual. Porque assim, não vamos ser levianos de achar que todo mundo consegue se esforçar, tá. "Ah, mas se eu me esforçar muito eu vou conseguir", né. É como se fosse assim, claro que isso não é impeditivo, mas entenda que, imagina que você está andando numa estrada de terra.
Descalço. Beleza. Pô, dói? Dói. Se você se esforçar, você consegue andar ali? Consegue, vai ter as pedras, tá. Agora imagina que além dessas pedras vai ter caco de vidro. Se você se esforçar, você vai conseguir? Vai. Vai se machucar? Vai, mas pode ser que consiga. Ah, e além dessas pedras, você vai ter também um carvão, sabe? Ele tá quente ainda, então você tem pedra, tem caco de vidro e tem esse carvão quente. Você vai e atravessa descalço. Se você se esforçar, se você tem uma mentalidade muito forte, né, você tem uma inteligência emocional, assim, grandiosa. Se você conseguir se manter focado, você vai conseguir atravessar? Vai conseguir atravessar. Você se esforçou? Se esforçou. Só que entende que são esforços com intensidades diferentes? E que nem sempre todo mundo vai ter a mesma inteligência emocional, vai ter cabeça para conseguir se esforçar e pisar naquele bendito carvão quente? Percebe? Então, assim, eu não vou me aprofundar nisso, mas a gente não pode simplesmente achar que só o esforço é suficiente, porque o esforço de um é diferente do esforço de outro, tá? E isso entra o gênero, entra a questão racial, entra até a orientação sexual. Então, assim, né? Não vou me aprofundar, mas espero que você tenha entendido o que eu quis dizer, que apesar do esforço, todo mundo consegue? Consegue. Mas a intensidade do esforço é bem diferente e a gente não pode simplesmente ignorar isso. E por que que eu estou falando isso nesse vídeo específico? Porque essa relação de esforço, de intensidade de esforço diferente, ela também está no Instagram. Quando a gente fala de perfil de entretenimento, perfil de ensino, serviço e perfil de produto. Imagine que 3 pessoas estão começando ao mesmo tempo, o Instagram do zero, todo mundo com a mesma competência, todo mundo tem a mesma câmera, todo mundo tem o mesmo conhecimento, tudo igual. Só o Instagram ali que muda, só o tipo do perfil da pessoa. Quem está no entretenimento, ele vai ter muito mais facilidade. Claro, precisa se esforçar, tá, mas a intensidade do esforço dele é bem menor. Por quê? O tipo de conteúdo dele naturalmente chama atenção. Então, o algoritmo vai entregar mais rápido, porque se está chamando atenção, o algoritmo entende que aquilo funciona, vai entregar para mais pessoas. Então, naturalmente, um perfil de entretenimento vai ter essa facilidade de um alcance maior. E fora que todas as atualizações no Instagram são para as pessoas de criação de conteúdo, seja entretenimento ou ensino, serviço, enfim. Mas para quem cria conteúdo, a atualização chega primeiro e só vai ter para isso, tá? O próprio CEO disse que as atualizações são para criadores de conteúdo, não é para empresa. Isso já está certo. Então já é uma dificuldade que ela já existe, já é oficializada. Não é para gente aquilo ali, para quem está vendendo produto físico. Beleza. Então, quem tá o perfil de entretenimento, comédia, qualquer outra coisa, tá lá na frente. E aí vem o perfil educacional, o meu. E também o de serviço, porque o de serviço você consegue migrar um pouquinho no entretenimento e no educacional. Se você conseguir, né, ser maleável, você consegue. E por que que a gente não tem a mesma facilidade do entretenimento? Porque a gente precisa fazer com que a pessoa tenha interesse naquele assunto, para poder ensinar, para poder mostrar o nosso serviço. Às vezes a pessoa está nem aí para odontologia, como é que você vai falar que você faz aparelho? Entende que o seu conteúdo precisa ser mais interessante para a pessoa prestar atenção? Porém, ainda assim, a gente tem essa flexibilidade de criar conteúdo que gere interesse. O nosso porém é que a gente precisa transformar um conteúdo chato em algo atraente. Então, a gente precisa ou ir para comédia, ou a forma como a gente está ensinando, se é uma forma mais simples ou não, é uma forma mais técnica, porque o seu público é mais técnico. Tudo bem, a gente tem a dificuldade de tornar um conteúdo chato em interessante. Porém, a gente ainda assim consegue criar um conteúdo interessante. É como se quem tem o perfil de entretenimento estivesse na estrada de terra, ok? E a gente estivesse é como se quem tem um perfil de entretenimento estivesse numa estrada de terra com algumas pedrinhas, porque a pessoa também vai ter as dificuldades dela, ela também vai ter que se encontrar, também vai ter que encontrar a própria estratégia para criar conteúdo e também crescer. Ela também tem as suas dificuldades. Mas a gente, além das pedras, vai ter o vidro. Porque tá lá criando e tentando deixar um conteúdo chato interessante. Porém, quando a gente fala do perfil de produto físico, de marca, imagina que aí também tem o carvão queimando.
Porque além de você ter a dificuldade de tornar o seu conteúdo interessante, você está vendendo um produto, então você não está ensinando, você não está entretendo. É muito mais difícil, porque você tem que simplesmente pegar um produto, você tem que falar de vendas, mas de uma forma que você consiga reter a atenção da pessoa. É muito mais difícil. Vai se tornar interessante para algumas pessoas? Com certeza vai, mas percebe que o volume é muito menor? Então o algoritmo não vai entregar para tantas pessoas assim. É muito mais complexo. Quando a gente pega e analisa até pelo próprio Instagram a questão do algoritmo, quem está no entretenimento vai conseguir um alcance muito maior. O de serviço vai conseguir menos que o entretenimento, mas ainda assim é muito maior do que o produto físico. E por que que é importante a gente ter sempre isso em mente? Porque a gente se compara e às vezes a gente quer aquele crescimento que às vezes nunca vai acontecer. Isso que quando você enxerga e vê, nossa, mas fulana de tal vende produto físico e ela tem muitos seguidores. Aí a gente precisa conversar para você conseguir entender o porquê que ela tem um monte de seguidores. Primeiro, essa pessoa pode estar fazendo também conteúdo de entretenimento. Sabe quando a gente pega, às vezes, algum conteúdo de artesã, ela vende alguma coisa, mas ela acaba fazendo algo meio engraçadinho? Ela acaba criando alguns memes ou então alguns conteúdos que a pessoa que está assistindo outras artesãs se identificam? É por isso que ela vai conseguir mais seguidores, porque ela tá ali vendendo produto físico, mas ela tá falando com pessoas que vão se identificar naquela situação. E quando você cria um conteúdo que a identificação vem a partir da sua profissão, então no caso você cria conteúdo para as artesãs se identificarem, elas vão engajar. Vão engajar, vão aumentar teu alcance. Então você está indo para o entretenimento. Ao mesmo tempo, existe aquelas que vão para o ensino. Onde, eu vou te dar dica de marketing, eu vou te dar dica de vendas, eu vou explicar como é que você faz isso, você trabalha com isso também? É desse jeito que você faz o ponto, é desse jeito que você mistura a cola. Quando dá pequenas dicas, apesar de vender produto físico, vai chamar a atenção também de artesãs que querem aprender. Esses são os 2 primeiros pontos, então, ou a pessoa está indo para o entretenimento, de certa forma, em alguns momentos, ou ela está indo para o educacional. E também tem o terceiro ponto que a gente esquece, ela pode estar há anos criando conteúdo. E por acaso as pessoas gostaram e começaram a se identificar do jeito que ela filma, do jeito que ela fotografa e começam a seguir por se inspirarem no conteúdo dela. Então ela não está ensinando nada, ela não está fazendo entretenimento de nada. Mas o conteúdo dela inspira, é bonito, é gostoso de ver. Outras artesãs simplesmente seguem para se inspirar, seja no produto que ela faz, seja na forma do conteúdo que ela cria. As pessoas se inspiram. Basta você pensar em você mesma. Quantas outras artesãs você acaba seguindo porque você se inspira de alguma forma? Seja porque ela ensina, seja porque entretém, ou seja porque aquele conteúdo realmente está te inspirando. A forma como ele é filmado, a forma como a pessoa fotografa, ou o produto que ela cria. Pensa nisso, porque você segue outras artesãs por causa disso. E da mesma maneira, essas outras artesãs são seguidas por outras artesãs. E isso traz um volume maior de seguidores. Percebe então que existem várias variáveis, até quando a gente pega e fala assim: "Não, mas é produto físico e tem muitos seguidores". Claro, viu que tem outras coisas envolvidas? Existe muitas outras coisas que estão influenciando nesse resultado, anos de experiência, a forma como a pessoa está criando esse conteúdo, se ela está inspirando ou não. Eu quero que nesse vídeo você pare um pouco e reflita sobre isso. E entenda que, dependendo do seu objetivo, você precisa alinhar a sua expectativa. Se você não quer entreter, se você não quer ensinar, você não tem o objetivo de inspirar outras pessoas. Percebe que é muito mais difícil você crescer? Então você precisa alinhar sua expectativa. É você realmente, eu não vou crescer muito, eu vou ficar ali nos 500 seguidores, mas eu vou me conectar com cada um deles, eu vou vender para a maioria deles. É assim que você precisa alinhar. Não, não vou crescer em número? Não vou crescer em número, mas eu vou me conectar com quem está ali e com os poucos que chegarem. Vai chegar só um por mês, só um por semana? Ótimo, mas esse um que chegar vai ser um possível cliente. Diferente de eu receber 200, 300 mil, sendo que só está ali para aprender e não vai comprar nada meu. Ter poucos seguidores não te impede de vender. E se você quer número, você só precisa realinhar sua estratégia. Mas você consegue entender que o problema não é seu? O problema não é o seu conteúdo, que, seu conteúdo é ruim. O problema não é que o seu produto seja ruim, mas
que o próprio sistema do Instagram funciona de forma que você sempre vai ficar atrás? Não importa o que você faça, você naturalmente vai ter que ficar mais para trás. Você vai ter que se esforçar muito mais, muito além, para ter o mesmo resultado que uma pessoa de entretenimento. Eu estou com 32.000 seguidores hoje. Você vai ter que se esforçar muito mais do que eu me esforcei para conseguir esses 32.000. Seja por tempo de perfil, seja o tipo de conteúdo, não importa, você vai ter que se esforçar mais do que eu. Não quer dizer que não seja difícil para mim, mas percebe que para você pode ser ainda mais quando a gente fala de produto físico? E muitas vezes o crescimento repentino é pura sorte, a pessoa postou o produto certo, no momento certo, no tipo de conteúdo certo, para o público certo. Foi a união, sabe, das estrelas, os planetas se alinharam e ela postou no momento certo e aí cresceu. Gente, existe a sorte. E a gente esquece também que existe a sorte. Por mais que você faça tudo certo, às vezes uma coisa estava desalinhada e não vai dar certo. E é a vida, é assim. É o tempo, é a estratégia. Você pode fazer tudo e ainda assim não ir para frente. Por quê? O Instagram não foi feito pra gente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. E se te ajudou e você não curtiu lá atrás, não se esqueça de curtir. E tenha uma ótima semana, né? Porque apesar de ser o fim de semana começa amanhã e vai ter vídeo de novo, tá? Porque eu estou aqui todos os dias nesse junho, todo dia. Espero vocês lá. Tchau!